Que alegria retornar à igreja. Eu estive aqui há quase 25 anos atrás. Mas o que me chamou a atenção é que tudo mudou, menos o pastor Olivier. Quando ele chegou ali, eu perguntei: o senhor anda tomando umas gotinhas de formol, pastor? Ele não mudou, mas é um privilégio, é uma alegria, gente. Eu chamo Marcelo, meu sobrenome é meio diferente, é Fedoruk. Eu sou filho de russos e de ucranianos. Então eu tenho 9 primos hoje na guerra. 3 morreram. Ficou 6 que estão guerreando entre eles e se matando. E nós estamos acompanhando essa realidade. Eu estou no Alto Vale do Ribeira esse ano, completando 25 anos. E Deus falou comigo e me direcionou para viver a realidade de pessoas em situação de miséria e invisibilidade e também de grande necessidade. Então é um privilégio poder retornar, rever o pastor, a igreja, os irmãos e poder dizer que nós estamos lá, porque no começo de tudo isso a igreja fez parte. A igreja faz parte e com certeza vai colher os resultados daquilo que Deus está fazendo lá. Então, quando eu falar que Deus está fazendo, porque vocês também fizeram. E vocês, além de abençoar, são abençoados por aquilo que vocês vão ver. Amém? Mas eu quero falar com vocês algo que realmente, nessa estrada de 25 anos e do trabalho que a gente tem desenvolvido, Deus tem me mostrado e me direcionado para muita coisa. E eu queria falar simplesmente de um versículo, que é um versículo extremamente missionário. Talvez ele seja o versículo mais missionário da Bíblia. E que se a gente entender o que esse versículo quer nos dizer, a gente muda a nossa realidade de crente, a gente muda a nossa realidade de igreja e a gente muda a nossa realidade do reino de Deus. Se a gente entender o que esse versículo está nos trazendo, nós mudamos e efetivamente nós mudamos o mundo, se nós assim entendermos. Quer ver? Então abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 4, verso 2. Acharam aí? Amém ou misericórdia? Olha, que privilégio. Você vê, na minha região não posso fazer isso. Tá vendo? Não é porque não tem equipamento, é porque a turma não sabe ler, tá vendo? Não é difícil? Então vamos lá. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Deu para entender? E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele respondeu: uma vara. E é sobre esse versículo que eu quero falar com você nessa noite. E eu gostaria de convidar alguém que nesse instante sentir o desejo no coração, nos eleve a Deus em oração, pedindo que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo de Deus a ministrar nas nossas vidas nesse instante, nessa hora. Um irmão que sentiu o desejo, ore agora. Amém.
O que é que você tem na mão? Eu gostaria que você saísse nessa noite respondendo para o Senhor o que você tem. O que é que você tem na mão? Quando a gente olha para esse contexto aí desse versículo, nessa época nós vamos ver que Deus estava ali conversando com Moisés. E aqui especificamente no episódio da sarça ardente, que o fogo saía e não consumia. Porque na verdade ali Deus estava falando com Moisés e Moisés estava tentando se esquivar da responsabilidade que Deus tinha para ele. É mais ou menos como nós hoje, que nós temos a Bíblia em trocentas versões, e a gente lê a Bíblia e sabe qual é a nossa responsabilidade, e a gente tenta se esquivar e não cumprir, não é isso? É mais ou menos isso. E ele estava ali tentando, na realidade, fugir dessa convocação de Deus. Quando a gente olha, ele arruma um monte de desculpa. Como a gente arruma? Não, eu não sei falar bem. Eu sou mais feinho lá de casa, né? A minha família é mais pobre. Essas desculpas que a gente também arruma. E Deus estava chamando ele para fazer uma grande obra. Na verdade, naquela época, um grande trabalho lá no Egito. E Deus vinha conversando com ele, que chega em determinado instante, ele diz assim: Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés, esperto, ele diz o que para o Senhor? Tem uma vara nas mãos. Meus irmãos, uma pergunta simples e clara que merecia uma resposta também simples e clara. E ele deu uma vara. A simplicidade desse diálogo que ele estava tendo. Mas sabe, parece que muitas vezes a gente não entende a palavra de Deus assim de forma simples e clara. Ou muitas vezes nós não entendemos o questionamento de Deus como nós deveríamos entender. Ou melhor, parece que desde o início nós distorcemos esses questionamentos que Deus faz para cada um de nós. Se a gente olhar lá no início, no Éden, o que aconteceu? Deus chama Adão e Eva, mostra o paraíso, mostra todas aquelas belezas, fala de tudo, tal e tal. Lá no final só, Deus diz assim, ó, vocês só não vão ter acesso a uma árvore. Aí Satanás se apresenta, e ele já se apresenta de um jeito totalmente diferente pelo lado negativo. Começando por aquilo que eles não poderiam fazer. E ele diz assim, não foi assim que Deus lhe disse, não comerás? Então a gente vê que Deus vai do lado positivo, Satanás do lado negativo, e meus irmãos, desde aí, o homem tem distorcido os questionamentos de Deus, os desafios de Deus para a nossa vida, ou entende as coisas erradas, ou muitas vezes não quer entender. E eu queria destacar aqui alguns grupos que eu tenho visto nas nossas igrejas que entendem o questionamento de Deus de forma errada. E eu não sei se você faz parte de algum destes, mas que essa noite você possa responder para o Senhor. Me ajuda aí, gente. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você? Mais alto, gente. Tem nas mãos. O primeiro grupo que eu vejo que existe no nosso meio e entende o questionamento de Deus de uma forma errada, eu dei o nome para ele do grupo dos murmuradores. Esse grupo, gente, eles são aqueles que acrescentam uma palavrinha bem pequenininha, de 3 letras e um acento no questionamento de Deus. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você?
Sabe como o murmurador entende? O que é que você não tem nas mãos. Esse é bom, né, gente? E não é assim? E quando a gente olha, a gente vê que uma palavrinha muda tudo. E talvez hoje você faça parte desse grupo. Gente que na realidade está brigada com Deus. Gente que está brigada com o mundo, com a sociedade, com a família, com a igreja, por aquilo que não possui. Quando o questionamento de Deus para mim e para você, o que é que você tem? Alguém aqui conhece assim gente azeda? Não tem aqui? Tem ou não tem, gente? Já viram gente azeda por aquilo que não possui? Parece que Satanás coloca assim um espelho na frente dessas pessoas e elas não conseguem enxergar mais a graça e a misericórdia de Deus a seu favor. Mas elas só veem a sua incompetência, sua falta de jeito, sua falta de fé. Gente azeda, amargurada por dentro por aquilo que não possui. Gente brigada porque ele nasceu na família X e não nasceu na família Y, né? Por que ele nasceu no Brasil e não nasceu nos Estados Unidos? Mas o infeliz não diz assim, por que eu não nasci na África? Não é assim? Já viram situação assim? Pastor trabalhando, batalhando, ele está bem mais do que 25 anos aqui na igreja, com certeza. Aí o que acontece? Ele chega e diz assim, gente, nós vamos ter um curso aqui na igreja que vai ajudar a gente a crescer, a gente acolher melhor, tratar melhor das pessoas que nós temos, e a gente vai ter esse curso aqui para vir fazer o curso, estudar e a gente melhorar e se desenvolver. E aí a pessoa está lá e ela diz assim, não sei, não posso e não tenho tempo. Já viram isso? Aí depois depois de 3, 4 meses, vem o diretor da escola dominical. Gente, nós vamos ter um treinamento aqui para a formação de novos professores na escola bíblica dominical e tal, precisamos de gente, vem participar. E ele diz o quê? Não sei, não posso e não tenho tempo para fazer aquilo que seria para o bem da igreja. E aí o que acontece? Aí o que acontece geralmente é o seguinte, quando a pessoa começa a ficar de lado, porque ela não sabe, não pode e nunca tem tempo, e aí você convida outra pessoa, o que acontece? Ela simplesmente diz assim, ninguém lembra mais de mim na igreja. Não é assim? Meus irmãos, a vida é muito curta. E você não deve ficar preocupado com aquilo que você não tem. Porque o questionamento de Deus para você é o que é que você tem. E você vai ter que dar conta daquilo que você tem. Por isso não perca tempo de fazer aquilo que você tem que fazer. Eu prego muito por aí, eu rodo e chego nas igrejas assim. Outro dia eu cheguei numa igreja, cheguei cedo, porque eu vim direto de Apiaí para cá, cheguei 7 horas na igreja na Zona Leste, toquei a campainha. Bom dia, meu irmão, é um missionário que veio falar. Aí a pessoa que atendeu lá dentro falou, o senhor não dorme não? Isso não é hora de chegar ainda, a igreja está fechada. Eu falei, tá bom, meu irmão, perfeitamente, eu vou ficar aqui sentado na calçada até da hora. Gente azeda, amarga, assim, parecendo um pitbull logo cedo, sabe? Gente que questiona Deus por tudo, já viram?
por que a melancia é tão grande num pé tão pequenininho, né? E a jabuticaba é tão pequenininha num pé tão grande? Já viram gente questionando a Deus por isso? Gente amargurada por aquilo que não possui, quando o questionamento de Deus para mim e para você, o que é que você tem nas mãos? Mas tem um outro grupo, gente, e esse grupo é bom, esse grupo aqui, ele é fantástico, eu acho que ele é até o meu predileto, que é o grupo que eu chamo dos sonhadores. Deus está perguntando para mim e para você, o que é que você? Sabe como o sonhador entende esse questionamento? O que é que você gostaria de ter nas mãos? Gente, esse é bom. Já viram gente assim? Como eu gostaria. Deixa eu fazer aqui uma apologia do sonho, gente. Eu não tenho nada contra sonhar. Eu acho que o sonho é para a vida, o que o sangue é para o corpo. Mas a gente não pode basear a nossa vida num sonho. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem. Tem muita gente que diz assim, se eu pregasse como pastor fulano de tal, se eu cantasse como aquela irmã que canta naquele grupo que existe, como eu queria tocar como aquele irmão que toca num conjunto, não sei o quê. E ele vai assim, e o que aconteceu com ele? Morreu, ganhou um caixão 0 quilômetro, foi para debaixo da terra. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: o que é que você? Deus não está te perguntando se você sabe fazer. Deus não está te perguntando o que você quer fazer. Deus não está te perguntando aquilo que você quer. Ele está perguntando o que é que você tem nas mãos. Quando eu cheguei nesse lugar aqui, gente, eu tinha participado de um projeto da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que era um barco hospital. E nós navegávamos pelo rio Tietê, levando a pregação e atendimento médico. E lá nós tínhamos uma caminhonete D20, cabine dupla, que a gente rodava pelo interior. E quando eu cheguei nesse lugar aqui, que eu cheguei lá de ônibus, que eu desci do ônibus, eu disse: Deus, aquela caminhonete aqui ia fazer uma diferença muito grande, mas eu não tenho ela. O que eu tenho para fazer a obra aqui são as minhas pernas. E se o Senhor quiser fazer uma obra nessa região, vai ter que ser a partir das minhas pernas, porque é isso que eu tenho nas mãos para colocar diante do Senhor. Deus está perguntando para você nessa noite: o que é que você... Mas tem outro grupo, gente. Se aquele ali eu gostava, com esse eu sofro, gente. Esse bate pesado em mim. É o grupo que eu chamo dos calculistas. Deus está perguntando para mim e para você: o que é que você... Sabe como o calculista entende isso? O que é que você tem de sobra nas mãos? Porque, meus irmãos, a verdade é a seguinte: o sistema que a gente vive é capitalista mesmo, né? Não é capitalista. E, infelizmente, então, tem gente assim dentro da igreja. Gente que, na realidade, gosta de oferecer para o Senhor a sua sobra, o seu resto, quase que esmolando para Deus
ou muitas vezes querendo negociar com ele. Não, eu ouvi o pastor dizer que se eu der eu vou receber, a aplicação está ruim, não está rendendo, eu vou dar um voto de crédito para aquilo que o pastor falou, e eu vou dar porque eu vou receber, não é assim? Seminário de Jesus, numa versão revista e atualizada por mim mesmo. Homem rico, cheio do dinheiro, comerciante, chegou lá para dizimar, pegou aquilo e estufou o gasofilácio. Quase que não sobra espaço. Aí daqui a pouco chega o outro, negociava gado lá, também rico, cheio da grana, quase acabou tudo. E aí aparece uma viúva, pobre, miserável. Pastor, eu acho que ela era lá da minha região. Miserável, com moedinhas. E ela vai lá e Jesus viu aquilo. Jesus olha, vira para os discípulos e chama os discípulos. E deve ter dito assim: Pedro, olha só, a mulher deu mais do que todo mundo. Mas Pedro era Pedro, né? No mínimo Pedro deve ter dito assim: não, Jesus está variando, né? Mulher pobre, miserável, viúva, moedinha. Como ele disse que ela deu mais do que todo mundo, gente? As moedinhas dela davam o equivalente a 15 centavos hoje. Já pensou? Sabe por quê, gente? Porque Deus não está preocupado com o valor do nosso Pix. Deus não está preocupado com o valor da nossa transferência. Sabe quem está preocupado? É o tesoureiro da igreja. Está aí ele? Bom, o que ele está fazendo na cozinha? Se vocês avisam, ele lá está fazendo café preocupado com o seu Pix. Ela está ouvindo? Ô, minha irmã, dá um glória a Deus aí. Ela está preocupada com o seu Pix e com a sua transferência, mas Deus não. Com certeza ele não dá. Ela tem que pagar as contas e as despesas que a igreja tem, mas Deus não. Porque nessa relação, meu irmão e minha irmã, para Deus, o valor que nós damos, ele é relativo. Mas o significado do compromisso que nós assumimos com Ele, esse sem dúvida alguma para Ele é absoluto. E nós temos que honrar. E o questionamento de Deus para mim e para você é: o que é que você? E não o que é que você tem de sobra nas mãos. Jesus olha e viu o coração daquela mulher e da pobreza dela, ela deu tudo o que tinha. Porque, meus irmãos, 15 centavos compra um pãozinho aqui. E eu vou dizer para vocês, porque para quem tem muito, um pãozinho não é nada. Mas para quem vive essas realidades que nem a gente vive aqui, um pãozinho na realidade é tudo. Aí a gente entra, campanha de missões, né? Gente, eu não entendo isso até hoje. Se a prioridade nossa é levar o evangelho, para que tem que fazer campanha? Tinha que fazer parte daquilo que a gente doa já para o investimento em missões. Aí começa a campanha, 4 meses preparando, aí vem notícia no WhatsApp, vem informação não sei mais aonde, chega lá, a escola dominical, no culto da manhã, culto da noite, aí vamos orar e tal, aí o pessoal agenda o dia de recolher a oferta, estipula o alvo, e aí o que acontece? A gente pega, ele vai lá e tira R$30 e põe no gasofilácio. Meus irmãos, glória a Deus por isso.
Aí o que acontece? Infelizmente, graças ao Edi, que eu cheguei aqui, vocês pegam um cara que atrasa o horário de ir embora, aí a gente sai, vai para a lanchonete ou a pizzaria mais próxima e gasta 150, não é isso? Não é assim? O que é que você tem na mão? Essa é a pergunta. Às vezes a gente está orando assim, Senhor, esse mês não vai nada porque não sobrou nada, né? A gente tem que entender, gente, que a sobra é nossa. A sobra é de cada um de nós. Deus não vai fazer a obra dele com a sua sobra. A sua sobra é para você viajar, passear, gastar, comprar o que você quiser. Essa é a realidade. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem, e não o que é que você tem de sobra nas mãos. Mas tem outro grupo, gente. Esse também é interessante. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem. Um grupo que eu chamo grupo dos futuristas. Sabe como ele entende o questionamento de Deus? Ele entende da seguinte forma: o que é que você terá nas mãos? Gente, esse é bom. Ah, Senhor, o dia que eu terminar minha faculdade, pode aguardar que eu vou entrar na igreja, vou fazer tudo aquilo que eu já tinha que fazer há 1000 anos atrás e que eu nunca fiz. Ah, Senhor, quando eu terminar minha pós-graduação, Deus, quando eu terminar a reforma da minha casa, não é assim, gente? O Senhor me espera que eu vou fazer. E às vezes ora assim, Senhor, no culto do dia 31 de dezembro, 10 da noite vai começar, não é? 10 da noite? 10 da noite vai começar. Senhor, vou chegar às 9h30, vou entrar com o pé direito, vou sentar no primeiro banco, e daí em diante eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Aí a gente chega no dia 31 de dezembro, o cabra chega às 10h30, atrasado, entra com o pé esquerdo, senta no último banco, e a oração dele é essa: Senhor, espera até o acampamento de carnaval, porque eu não consegui resolver a minha vida. E o questionamento de Deus para mim e para você é o que, meu irmão? O que é que você... E o último grupo, para não atrasar você, é o grupo que eu chamo do grupo dos saudosistas. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você... Sabe como o saudosista entende? O que é que você possuía nas mãos. Essa é aquela pessoa que vive assim, há 20 anos atrás, na época do pastor fulano de tal, quando eu não tinha problema no joelho. E ele vai assim, e? O que aconteceu? Morreu. E morreu antes do outro, porque esse aqui já estava mais de idade. Esse já estava vivendo do passado. E o questionamento de Deus para mim e para você, o que é que você tem? Meus irmãos, eu tenho um exemplo desse na minha família. Minha família veio da Segunda Guerra Mundial.
Minha família viveu no campo de concentração de Auschwitz. Eu sou filho de russos e filho de ucranianos. Hoje eu tenho 9 primos se matando simultaneamente. Parte no exército russo, parte no exército ucraniano. 3 já morreram. Um explodiu num tanque, o outro explodiu por causa de um drone e o outro foi alvejado. E minha avó veio de Auschwitz, no campo de concentração da Polônia, vieram para o Brasil e ela se filiou à Igreja Batista Luz, no centro de São Paulo. E lá ela começou a fazer tudo aquilo que podia. Ela pregava, ela anunciava, participava da organização dos cultos, da cantina, fazia viagens missionárias, capelania hospitalar, dava aula na escola dominical e ela fazia de tudo, gente. E aí eu vi a minha avó com 75 anos, um dia eu era garotinho, na cama, sem poder se levantar. De tudo aquilo que ela tinha sofrido na guerra e também por causa de doença. E a pergunta é essa: será que uma velhinha como essa, que viveu tudo aquilo que ela viveu, fez tudo que ela fez, ela não podia viver do passado, gente? Não. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você, e não o que é que você possuía nas mãos. E eu lembro da minha avó, gente, na cama, pediu para minha mãe naquela época arrumar umas fitas cassete com pregações. Ela ouvia as pregações e ela orava 7 vezes por dia, pedindo principalmente que o comunismo deixasse de existir na União Soviética. E ela orava, gente, tanto que eu aprendi a repetir a oração dela em russo, sem saber o que significava. De tanto que eu ouvi ela orar. Infelizmente ela morreu antes de ver isso acontecer. Mas eu sei que tem oração dela no trono da graça de Deus, feita a meu favor até hoje, que o Senhor está entendendo. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você... E aí nós estamos chegando no final desse culto e você está olhando para mim e dizendo assim: sabe que esse cara é engraçadinho? E até tem na palavra dele algo interessante de ouvir? Mas assim, eu não tenho nada nas mãos. E a pergunta minha para você: será? Será que não tem? Tem um versículo que diz que quando eu penso que sou fraco, aí sou forte. Você lembra aquele garotinho? Jesus chama os discípulos e manda alimentar uma multidão. E os discípulos lá no meio da onde eles estavam, desesperados, querendo saber onde era o supermercado mais próximo para comprar comida para todo mundo. Querendo saber se o dinheiro ia dar, se ele achava o mercado, se não, tal. E aparece um garotinho lá com o lanchinho dele, peixes e pães. E ele simplesmente apresenta para o Senhor, para dizer: Senhor, se o Senhor quiser alimentar a multidão, o que eu tenho nas mãos é isso. E se o Senhor quer alimentar, vai ser a partir disso que o Senhor vai fazer o milagre. E ali, gente, 5 mais 2, 5 pães e 2 peixes, não era 7. A palavra diz que 5 mais 2 alimentou uma multidão de gente. E ainda sobraram 12 cestos cheios nessa situação que aconteceu. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que é que você tem? E ele respondeu aquilo que ele tinha. Mas o poder não estava numa vara. O poder estava no Moisés, que entendeu verdadeiramente o questionamento de Deus, se colocou nas mãos dele
para que fosse usado e fazer aquilo que ele queria que fizesse. E a pergunta para você sair daqui nessa noite respondendo para o Senhor é essa: o que é que você tem nas mãos? Essa é a pergunta que você tem que responder. Quando eu olho a questão da obra missionária, eu vejo que a gente tem tanto ainda para fazer e correr. E que é nossa responsabilidade. Os filhos são herança do Senhor, não são? Quantos já oraram ao Senhor, pedindo que o Senhor levasse o seu filho para ser missionário numa região de miséria como essa? A gente quer um filho engenheiro, médico, um profissional que ganhe bastante. E a pergunta que nós temos é essa: o que é que você tem nas mãos? E meus irmãos, para encerrar, eu olho para vocês e eu vejo tantos dons, tantos talentos, tantos negócios, tantas condições. E o que é que você tem nas mãos? Que hoje, nessa noite, você tem que colocar diante do Senhor para fazer aquilo que Deus quer que você faça, assim como Moisés também fez.